Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será um idioma. Bem, nosso guia de estudos hoje tem como base, ou como texto base, o texto de Gênesis capítulo 11, versos 1 a 4, que diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse texto é um texto, sem sombra de dúvida, um tanto quanto interessante. Temos que compreendê-lo à luz daquilo que foi o método utilizado pelo autor bíblico para se escrever. Existem aqui alguns contrastes com aquilo que foi a obra criadora do próprio Deus. Quando você percebe Deus criando todas as coisas, ele vai mencionar: façamos o homem à nossa imagem. E fez o Senhor Deus todas as coisas. O capítulo 1 e 2 de Gênesis repete várias vezes a obra criadora de Deus como um ato de Deus fazendo alguma coisa. Deus está em ação. O capítulo 11, por sua vez, vai mencionar o ser humano em ação. Não é Deus quem está em ação, é o ser humano. Você percebe aqui também um outro contraste. Você vai olhar aqui para o texto e vai perceber que logo depois do dilúvio, o Senhor Deus havia ordenado que Noé e os seus filhos subjugassem a terra, se espalhassem por ela, que dominassem a terra. Não fazia parte do plano de Deus que todas as pessoas se unissem num só lugar. Toda a terra precisava ser habitada por pessoas. Quando você analisa o capítulo 10, como fizemos ontem, percebemos que os três filhos de Noé seguiram em direções completamente diferentes. E assim, o que acabou por acontecer foi que a terra foi subjugada, foi dominada, ela foi povoada por seres humanos. A terra não foi criada para estar vazia de pessoas. A terra foi um lar preparado para que seres humanos criados à imagem de Deus pudessem, de alguma maneira, viver aqui. Um outro detalhe que nós vamos entender é que o ato de fazer alguma coisa que está aqui associado ao ser humano, como mencionamos ainda há pouco, ele vai em contraste com aquilo que foi a ordem explícita de Deus. Deus ordenou que eles se espalhassem pela terra. O que eles vão fazer é ir completamente ao encontro ou de encontro àquilo que é a vontade de Deus. Eles vão ignorar a vontade de Deus. Eles vão fazer exatamente o oposto do que Deus havia pedido que eles fizessem. Eles vão em direção a uma planície, a planície de Sinear, que onde foi construída a cidade de Babilônia, a cidade de Babilônia, que recebeu este nome por causa da sua torre principal, que é a Torre de Babel. Essa torre que, segundo aquilo que o próprio relato menciona, ela deveria ter o céu no topo. A tradução do texto em português vai dizer que cujo topo alcance o céu, mas a tradução literal do hebraico é cujo céu está no topo. Algumas escavações na própria cidade de Babilônia demonstraram uma torre em forma de zigurate, a torre de Etemenanque, que era considerada uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Era uma torre com muitos metros de altura e uma torre que possuía no seu topo um templo dedicado a todas as divindades da Babilônia. O que provavelmente, segundo alguns arqueólogos, deve ter sido exatamente a base dessa primeira construção grandiosa feita depois do dilúvio. É a torre que acabou recebendo o nome de Torre de Babel. Aqui você encontra, portanto, seres humanos criados à imagem de Deus que estão se rebelando contra o próprio Deus,
querendo fazer a vontade de Deus, querendo agora ser iguais a Deus, tomando para si uma prerrogativa que é de Deus. Essa é a mesma base que você vai encontrar lá em Isaías, no capítulo 14, ao ser descrita a gênese da própria rebelião. A rebelião, ela surgiu por causa de um ser humano que decidiu que seria igual a Deus. Quando olhamos aqui para o texto sagrado, percebemos que o Senhor Deus nos criou com um propósito. O Senhor Deus nos criou para podermos fazer, sim, mas para fazer a sua vontade. A vontade de Deus para nós é nada mais nada menos do que a razão pela qual fomos criados. Fomos criados com um propósito. E só podemos encontrar a plena realização quando vivemos o ideal pelo qual fomos criados. Viver e fazer a vontade de Deus. Essa primeira construção pós-diluviana, que foi efetuada por indivíduos que não tinham o mínimo interesse em obedecer à vontade de Deus, ela acabou sendo coroada de fracasso total e completo. Porque não existe sucesso quando decidimos fazer algo que vai contra aquilo que é a vontade de Deus para nós. Eu gostaria nesse momento de orar e pedir a Deus para que possamos aprender lições preciosas com essa história, ao invés de tentarmos fazer a nossa própria vontade. Que o Senhor Deus nos ajude a podermos fazer a sua vontade, mesmo que às vezes a sua vontade venha contra a nossa própria vontade. Quando pela fé entendemos que nada do que Deus nos pede será demasiado difícil ou para o nosso mal, mas sempre será para o nosso bem, mesmo que não gostemos no primeiro momento do que Deus está pedindo, podemos ter a plena certeza de que será o melhor para a nossa vida. Eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e tem planos maravilhosos para cada um de nós. Ajuda-nos a viver esses planos e a escolher fazer a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?